Olá, começando mais um encontro nosso aqui pela Vibe Mundial. Seja muito bem-vindo a esse momento dedicado à espiritualidade, magia, a te ajudar a cultivar aquele astral que você precisa. Gente, hoje eu também estou aqui fazendo o programa e com uma live aberta ao mesmo tempo, porque eu vou deixar o pessoal da live trazer os temas que gostaria que eu abordasse aqui no programa. Então, é um dia para a gente falar de dúvidas que você tem a respeito de espiritualidade, paranormalidade, astrologia, magia. Hoje você pauta o programa, tá? Enquanto a galera vai mandando, eu quero conversar com vocês um pouco sobre um tema que eu acho muito importante: a necessidade de a gente entrar no flow, ou seja, no fluxo da vida. Você já teve certamente aquela sensação de remar, remar, remar e parece que você está remando contra a maré? Sabe, você nada, nada, nada e não sai do lugar. Aquela sensação de cansaço, de estafa, de você querer muito uma coisa e se dedicar a ela e você não avança nada em relação a isso. Às vezes, ou avança pouquíssimo ou tem a sensação de que está estagnado e de que não consegue sair do lugar. Pois é, gente. Muitas vezes na vida a gente já vivenciou isso. Isso certamente é uma coisa que todos nós compartilhamos, né? A gente já passou por isso em algum momento, de querer muito uma coisa mas a gente não conseguiu avançar em relação a ela. E você dedica, você estuda, né? E você pensa como que você pode se aproximar daquilo e gasta seus neurônios pensando e às vezes já fez até ritual, magia, até consegue algum resultadozinho com um ritual com magia, mas é um resultadozinho, ou seja, algo mínimo. E por vezes é decepcionante quando isso acontece. E aí eu vou te dizer que trazer uma reflexão aqui, hein? Não é porque as coisas não aconteceram ou não estão acontecendo que elas não venham a ocorrer em algum momento da vida. Às vezes, o universo, os fatos que estão ocorrendo, querem que a gente coloque o olhar numa determinada coisa. E se a gente pôr o olhar naquilo que é o assunto do momento, a coisa acontece com muito mais facilidade do que se a gente ficar tentando uma outra situação que de repente não está tão favorável para ela naquele momento, tá? E aí, gente, é algo que a gente aprende com a maturidade e também com a nossa capacidade de observação. Observação para você conseguir entender para que as coisas estão favoráveis. O momento é benéfico para quê? O momento favorece e beneficia qual assunto? E a gente, com o passar do tempo, conforme vai ficando mais maduro, a gente se abre para isso, né? Porque a gente não quer mais errar. E a gente já aprendeu com a nossa impulsividade também com as consequências dela, tá? Então, quando a gente entra no fluxo, é maravilhoso, porque as coisas acontecem sem desgaste. Elas vêm até sua mão. Qual é o movimento que você precisa fazer? O de segurar, o de não deixar aquela oportunidade passar, ir embora, sabe? É um movimento, na verdade, de você fluir com aquilo, nadar com a maré, ao invés de contra ela. E aí, gente, eu vou te dizer, comigo mesmo, eu já vi situações em que eu queria uma coisa e quando eu ficava tentando aquela coisa incessantemente, parecia que aquilo fugia de mim. E aí, num determinado momento, depois que eu já não estava fazendo muito esforço para isso, passou a vir até mim naturalmente. E aí o meu movimento foi o de pegar, segurar, tá? Então, gente, é incrível o quanto isso pode ser uma coisa mágica na sua vida. Assim como também, uma outra coisa para você entrar no fluxo é você parar de ver as coisas que acontecem, que são aparentemente ruins, como fatores negativos de fato na sua vida, tá? Porque às vezes alguma coisa acontece e a gente não está muito preparado para aquilo, não gostaria que aquilo fosse daquela forma, a gente fica emburrado, né? Que nem aquelas crianças mesmo, né? Melindrosa. A gente fica emburrado, a gente fica de mau humor, a gente fica irritado, nervoso e a gente não consegue nem olhar mais para as coisas boas que estão acontecendo
por conta daquelas questões, aqueles fatores específicos que não aconteceram de uma forma legal, aconteceram de um modo incômodo. E aí a gente só fica olhando para aquilo, né, e resmungando, e reclamando, e nervoso, irritado, e o dia acaba. Quando, na verdade, hoje eu estou fazendo aquele exercício de ver assim, e falar, ok, tá, eu tenho esse fator, mas poderia ser pior. Como eu vou lidar com isso? Se é que eu preciso lidar com isso, porque eu posso tirar o meu olhar da questão. A gente põe o nosso olhar em muitas questões incômodas que acontecem à nossa volta que não são nossas diretamente, sabe? Às vezes, por exemplo, é um problema que é do trabalho, não é seu. É um problema ali da organização da empresa. A gente tem que passar a entender que a empresa, o nosso local de trabalho, ele é um organismo vivo, que tem os problemas dele, como nós temos os nossos. O que é problema seu? Um problema de saúde, uma dificuldade na relação, mas uma dificuldade na relação também não é um problema só seu, é seu e da pessoa. Então você não consegue administrar só. É ilusão sua achar que você vai conseguir resolver sozinho. Você pode fazer sua parte, mas se a pessoa não fizer a dela também, as coisas não vão necessariamente mudar, né? Então, o que é um problema seu? É um problema de saúde. É uma dificuldade que você está tendo no estudo, que aí você precisa se dedicar mais ou criar uma nova forma, uma nova metodologia de aprendizado, tá? Então, isso são problemas seus. Mas o que acontece no trabalho, se fulano é fuxiqueiro, não é, puxa o tapete do outro, não puxa, se quer te atrapalhar, se não está rendendo, se a empresa está com dificuldade financeira, não é um problema seu, diretamente, tá? É um problema que te afeta e que se não for curado, né, pode afetar o seu emprego, o seu trabalho, mas não é um problema diretamente seu. Então, a gente precisa entender que é da empresa, é do local de trabalho e se desconectar disso quando a gente sai dali, ter a nossa conexão, nosso olhar para aquilo momentaneamente, mas não ficar o tempo todo preocupado, temendo, sofrendo por coisas que a gente não pode mudar. E aí a vida fica mais leve, quando a gente entende que tem coisas que a gente não pode fazer nada e que a gente não deve fazer nada por elas. Porque é um esforço demasiado que você vai fazer, às vezes até sozinho, porque muita gente não está nem ligando, né? Está focado em outras coisas. Então, a gente tem que aprender a se desgastar menos pelos assuntos à nossa volta e a fluir mais. E o que está propício para fluir? Né? Hoje eu queria fazer venda, eu trabalho com vendas, mas eu não estou conseguindo vender nada, está difícil, as pessoas não estão me ouvindo, parece que não querem, não estão me dando atenção, já levo uma negativa de cara quando eu abordo a pessoa, por mais simpático que eu tente ser, ou agradável, ou motivado. Ok, então entenda que o momento não é para isso, o momento não é para venda. Talvez o momento seja para você tomar um café com uma amiga, tá? Ai, mas eu preciso vender, eu não posso ficar tendo lazer se eu não cumprir minha meta. Mas não é o momento para isso. Vai tomar o café com a sua amiga. E aí, no dia seguinte, pode ser que o dia esteja maravilhosamente bem para venda e que você já acorde com uma mensagem no WhatsApp de alguém perguntando sobre o seu serviço ou sobre o seu produto. Aí você já tem a sinalização do universo. Então, vou focar nisso, o dia tá bom para isso, vou explorar ao máximo essa situação. E aí a gente fecha negócios. Então, a gente precisa, é claro, sempre fazer a nossa parte lançando iscas, né? Tendo ações mínimas que sejam diariamente ligadas àquilo que a gente quer. Mas, ao mesmo tempo que a gente faz esta nossa parte no processo, a gente fica de olho em tudo o que está acontecendo à nossa volta, para a gente entender o que está propício, qual é o movimento indicado para o dia de hoje, o que o universo está me sinalizando que é o que eu preciso fazer e agarrar, e aí eu vou fazer, e aí eu vou agarrar, e não vou deixar passar. Muita gente deixa passar, muita gente desperdiça diversas oportunidades, tá? Porque a pessoa não está no flow. E aí ela fica tentando, ela fica se dedicando, né? Aquilo que não é para ela, não é o ideal, não naquele momento, tá? E eu falo por experiência própria, diversas vezes eu fiquei remando contra a maré. E depois as coisas vieram na minha mão, sabe? Coisas que eram muito difíceis e que eu queria muito e que me dediquei muito e não conseguia. Quando eu desencanei,
fui fazendo o movimento mínimo e atento às oportunidades, caiu na mão. E a gente fala, que incrível, né? Olha como as coisas funcionam. Existe uma ordem por detrás dos fatos, tá? E a gente precisa aproveitar quando essas oportunidades surgem e não deixar passar. E isso exige uma sabedoria muito grande. Vocês sabem que pela astrologia, né, eu até mencionei aqui no programa já de ontem, Saturno está ingressando, já está em Áries. E Áries é um signo da ação. E Saturno é aquele astro que faz a gente pensar antes de agir, porque Saturno é cauteloso, Saturno é responsável, Saturno é cuidadoso. Então, daqui para frente, nós teremos uma facilidade maior para sermos menos impulsivos e termos atitudes mais cuidadosas. Cuidadosas e, como consequência, também mais assertivas. E é o momento para isso, para a gente poder agir com cuidado, mas agir, né? Não ficar parado, tá? Porque a Áries pede ação. E aí, gente, é isso que eu acho que a gente precisa fazer. Tirar os pesos que a gente também está carregando, porque os pesos também impedem de fluir, né? Como que você vai fluir com as águas da vida, né? Com o oceano cósmico, se você está com um monte de peso? O peso, o que, que ele faz, né? A densidade afunda a gente, né? Como que você vai fluir nas águas da vida se você está carregando uma bagagem excessiva? A verdade é que você não vai fluir, né? Então, a gente também precisa se livrar do peso. O peso pode ser várias coisas. O peso pode ser um relacionamento que te deixa mal todo o tempo, porque é uma relação tóxica. O peso pode ser alguém que pensa muito diferente de você e vocês executam uma atividade profissional juntos, porque tem uma relação de sociedade, de parceria, mas aí você pensa de um jeito, a pessoa pensa do outro, um segura o outro e a coisa não acontece, vira o quê? Um peso, tá? O peso pode ser excesso de preocupação, você fica pensando no problema e não consegue vislumbrar uma solução. O que fazer? Porque o seu foco está no problema. O peso pode ser inveja, ciúme. A gente fica tão focado no outro que a gente não consegue pensar no nosso crescimento. Porque a gente foca no carro do outro, na casa do outro, no sucesso do outro, na família do outro, os filhos lindos, a esposa, o sucesso, quanto a pessoa parece feliz e bem-sucedida. Muitas vezes é criação mental, né? Nossa, é ilusão, porque às vezes nem é isso que o outro vive, mas é o que aparenta pra gente, né? E aí a gente fica focado nisso. Isso vira o quê? Um peso, tá? O peso também pode vir da energia que os outros emanam pra gente, mas é função sua cuidar da sua energia, se limpar, se purificar. E chega dessa de culpar o outro. Ai, porque a pessoa me inveja. Mas, ué, inveja porque você é uma pessoa que se permite ser invejável. Se você se cuidar energeticamente, se limpar, se proteger, se blindar, cuidar da sua sensibilidade, cuidar do seu campo de energia, você não vai ser vítima dos ataques causados pela inveja. Então, gente, se a gente tira esse peso que impede a nossa vida de fluir, a gente consegue entrar no fluxo, entrar no flow. E aí a gente se desespera menos em relação às coisas, porque tudo vem pra gente. Você quer mudar de casa, tem uma vontade, mas de repente não está se esforçando porque você sabe que isso vai te trazer um estresse de ou se endividar de repente para você fazer, sei lá, um financiamento, ou de repente você vai ter que pagar um aluguel alto. Então, você está cuidando da sua casa ali, está gostosinho, você só está com a vontade de mudar, mas não está fazendo muita movimentação para isso porque acha que é inviável no momento. Quando você seguir ali pelo fluxo, né, você entra no fluxo, a oportunidade vem para você, tá? De alguém que faz um negócio que é muito bom para você e que te facilita de uma forma que você não se endivide, sabe? Então, as coisas acontecem, elas fluem. Agora, quando a gente não está nesse fluxo, tudo é muito difícil e geralmente a gente foca nas coisas erradas. E o que a gente precisa fazer é focar nas coisas certas, é não deixar a oportunidade passar e também não se prender pelo apego, porque eu vou te dizer,
O apego é uma bola de ferro no seu pé que impede você de seguir no flow, tá? No fluxo perfeito. Porque o apego faz a gente ficar acorrentado em pessoas, em situações, em lugares. E isso por quê? Porque as memórias em relação àquilo são muito boas, ou as construções mentais do que eu poderia viver ainda naquela situação ainda exercem um impacto muito grande sobre mim e na minha vida. Então, o apego é uma das coisas que são como uma bola de ferro que impedem a gente de estar nesse fluxo, tá? Bom, eu falei no início do programa que tô por live também nesse momento e que eu separaria alguns temas aí que o pessoal tivesse de dúvidas, um momento nosso de interação, tá? Então me falem aí as reflexões de vocês sobre aquilo que a gente está comentando aqui, né, que é o tema do programa de hoje, a importância da gente entrar no fluxo da vida, porque quando a gente entra no fluxo, a gente não precisa se desgastar tanto para as coisas acontecerem, né? Elas simplesmente vão acontecendo e a gente vai administrando de aproveitar do que cada momento tem a nos oferecer, tá? É essa graça da vida, eu acho que aí viver fica mais gostoso, porque a gente sai da posição de ficar guerreando para conseguir as coisas e a gente começa a coletar, né, os frutos que estão nascendo à nossa volta, tá? Bom, vamos ver o que a galera mandou aqui pra gente, vamos ver quem tá aqui na live. Deixa eu ver. Rick Santos, bem-vindo, querido. Paganismo Show Oficial. Vamos falando os arrobas aqui da galera. Eliana também está com a gente. Ju Marques. Olha só, a Ju Marques pergunta: karmas familiares e magia, isso acontece mesmo? Com certeza, Ju. Os karmas familiares, eles chegam em nós num determinado momento e trazem limitações na nossa vida. Agora, estas limitações, elas não serão impedimentos para a gente ser feliz. É só um peso a mais, já que estamos falando de peso, que atrapalha a gente de chegar onde a gente deseja. Então é um obstáculo, né? Você quer caminhar e você está carregando aquele peso que faz você caminhar com mais dificuldade. Às vezes você fica cansado e para no processo, né? Para poder recuperar o fôlego, a energia. E aí, no que você para no processo, né, você se vê ali estagnado e distante do seu objetivo. Então, é mais ou menos assim que um karma familiar atua. Uma magia é a mesma coisa, né? Uma magia para te prejudicar, para te atrapalhar, ela vem como um obstáculo para você que surge no seu caminho, mas um obstáculo pode ser contornado, tá? Pode se tornar uma coisa passageira, que você avança e aquilo fica para trás. A gente nunca pode ver uma magia como uma determinação de que eu vou passar por aquele sofrimento e aquela dificuldade para sempre. Não, a magia ela não é um decreto, né, longevo de dificuldade, né, uma magia para te prejudicar. A magia é uma energia que foi gerada e depois, naturalmente, isso se dissipa, isso termina. Como tudo na vida passa, então uma magia também não é uma determinação, tá? Importante falarmos sobre isso. Quem mais está aqui com a gente? Vamos ver. Fátima Souza, um beijo. Galera, vocês podem até me seguir também no Instagram, viu? Para participar aqui dessas lives. @EduScarfon. Scarfon, S mudo e N de navio no final. Ó o Rick Santos. Edu, você já se sentiu estagnado dentro das suas práticas mágicas? O que fazer quando isso acontece? Dê dicas de se recomeçar a praticar rituais. Gratidão e abraço. Rick, logicamente eu já me senti estagnado nas minhas práticas de magia e de espiritualidade, tá? Eu já me vi em momentos assim que eu falei, gente, o que eu vou estudar agora? Já estudei tanta coisa, o que falta? Sempre tem o que falta, porque se você for falar de esoterismo, se você for falar de espiritualidade, de xamanismo, de magia, gente, tem temas, é uma imensidão, é muito vasto, então sempre tem o que a gente estudar e às vezes eu já me vi assim, falando qual que vai ser o próximo assunto, o que desperta o meu interesse, tem muito tema, mas de repente alguns não despertam o meu interesse, e aí eu já me vi meio estagnado, né?
E não é confortável, porque a gente quer estar evoluindo, tá? Mas eu também, nessa fase mais madura, eu já entendi que às vezes a gente também não tem que se forçar e que a gente tem que respeitar o nosso momento, né? Porque a gente não precisa estar também o tempo todo ali, né? Naquele agito, naquela correria, buscando, naquela sede, porque essa sede também pode revelar uma ansiedade ali por detrás. Então, hoje eu aceito, né, um pouco é, a estagnação quando ela acontece, né, essa parada, mas eu não faço pacto com isso, né? Eu aceito e vou observando e peço, universo, deuses, o que vai fazer bem para mim agora? Neste momento e nessa fase minha de vida, o que vai me acrescentar? O que é importante de estudar e de começar a praticar? Fiz a pergunta, eu ativo o meu senso de observação e vou olhando até que surja aquilo que eu terei de estudar. E aí, quando vem o tema, alguém fala, eu falo, pronto, é isso, eu acolho. E aí eu começo a ler a respeito. É isso que eu tenho feito hoje, tá? Então, hoje eu não fico mais raciocinando, porque às vezes o problema é o nosso lado racional, né? A gente fica ali racionalizando o que eu devo fazer, o que eu devo fazer e fritando, né? Os neurônios. Então hoje eu pergunto para o universo e para a espiritualidade e deixo eles me sinalizarem. E quando me sinalizam, eu sigo o fluxo, tá? Vamos lá, vamos aqui ver quem mais está com a gente. Vica Helena, saudade de você também, lindona. Um beijo. Ó, ela falou aqui. Como eu aprendi e aprendi com esse cara. Comecei a jogar tarô com ele em 2015. O tanto que eu aprendi com ele não está escrito. Beijo, minha linda. 2015, ó. Já estamos, né? Pô, 10 anos. Olha como passa, né, gente? Quando vai ver, já foi um ano, dois, uma década, né? E é isso. Eu fico muito feliz aqui da gente ter essa rede de amizade, de apoio ainda uns com os outros, com seguidores, com o público da Vibe Mundial, com a galera que também está acompanhando na Astral TV. É uma delícia, gente, a gente ter essa rede aqui, né, de apoio que a gente faz juntamente, tá? Ó, o perfil Santi Benoit 13 perguntou: qual o melhor banho para tirar pensamentos negativos? Bom, temos que recorrer a uma erva de limpeza. Existem várias, tá? Salsinha é uma erva de limpeza, cânfora também é, sálvia, rosa branca, mas eu gosto do eucalipto para trabalhar a mente, porque o eucalipto traz um frescor mental. E além disso, o eucalipto ajuda você a ativar novos pensamentos que você deseja colocar no lugar desses que você quer eliminar. Então, tome banho de eucalipto, decretando para si mesmo, né? Eu ativo esta forma de pensar. E aí você mentaliza como você quer proceder daqui para frente. Banho da cabeça aos pés, tá? Gente, eu continuo atendendo com o tarô para você marcar sua consulta, porque o tarô ele traz para a gente lucidez e clareza, para a gente tomar decisão com mais tranquilidade, porque a gente consegue saber o que tem de acontecer, né? Se a gente for por aquele caminho ou por outro. Então, para você agendar a sua, tem um WhatsApp bem específico. Código 11, número 97374 5755. Então, repetindo, 11 97374 5755. Atendimentos apenas online, tá, galera? Vamos ver quem mais está aqui com a gente. Ó, Cleusa, beijo, Cleusa. Ó o que ela fala. Olá, Edu, tudo bem? Podemos sempre fazer oração de libertação ou estamos atraindo sempre o negativo? Não, podemos fazer sim orações de libertação sempre, de tempos em tempos, semanalmente, porque sempre tem algo do qual a gente necessite se libertar, tá? Podemos sim, logicamente não vai estar atraindo o negativo por fazê-la, tá? Beijo, querida. Gente, segue no Instagram também, @eduscarfon, tá? E também te convido a se inscrever no meu canal no YouTube, que é o Edu Scarfon
Oficial. Tem vídeos novos praticamente todos os dias e toda terça-feira, 7 da noite no YouTube, eu tô ao vivo no podcast Medium Night com a Sandra Suzy Paranormal e com convidados. Então se inscreve lá, Edu Scarfon Oficial, ok? Bom, tá chegando ao fim o nosso encontro de hoje, onde falamos sobre a importância de entrar no flow, tá? Então pense nisso, medite a respeito, coloque em prática. Para você que está vendo esse vídeo pelo YouTube, deixa aí o comentário se você está fazendo este exercício de entrar no flow, que eu quero saber. E a gente se vê no próximo programa. Bênçãos brilhantes e até lá. Tchau, tchau.